Oiê! Oi você que tá aí do outro lado, se você já me conhece, bem-vindo de volta. Se você não me conhece, eu sou a Renata de Paulo e esse é o espaço do Vênus Talks. Mulheres que falam. Gente, eu falo demais. Ainda bem que tem água aqui, porque eu falo. Ai, como eu falo. E hoje, pra você que tá aí, que não entendeu o que a gente tá fazendo aqui hoje de diferente, é a primeira vez na história do nosso podcast que eu gravo com uma convidada. A hora que ela levanta pra ir embora, eu falo, não, não vai. Senta que a gente vai gravar mais um. Eu estou falando novamente com a doutora Vanessa Cairoli, mas é um prazer, porque a gente tem muito pra falar. Bem-vinda de novo, doutora. Muito obrigada. Duas que falam e falam muito, a gente não vai parar de falar, Renata. Mas é maravilhoso, porque você que tá aí do outro lado, você precisa saber. A gente gravou o episódio do podcast, terminamos, fizemos foto, eu falei, mas a gente tinha que falar de hormônio, né? Eu vou falar por mim. Eu tenho útero, então eu tenho um DIU. Eu tenho um DIU e eu uso o óvulo 2 vezes por semana. De progesterona. De progesterona. Eu tenho um implante de testo. Só testo. E eu colo um adesivo. De? Estrogênio. Perfeito. Então eu tenho um adesivo de estrogênio. Esta foi as vias que eu, Renata, consegui chegar para equilibrar. É o normal? Não. É igual para todo mundo? Não. Mas em estudos, vale a demonização do implante? Não. O implante, ele é uma via de administração de um fármaco. Assim como eu falo para você, toma um comprimido, ou usa um adesivo, usa um implante. O implante é a via de administração de um fármaco, e nesse implante pode ser colocado qualquer fármaco, desde que hajam estudos e que seja liberado pela Anvisa. O problema que surgiu no passado com os implantes, que houve aí o problema com a vigilância sanitária e as denúncias, isso aconteceu porque, para você ter ideia, a gente tem mais de 50 farmácias, perto de 60 farmácias de manipulação no Brasil em relação aos implantes. Sabe quantas tinham regularização da Anvisa? Não. Menos que a metade. Nossa. Menos que a metade tinham regularização da Anvisa. Então, os pacientes, eles usavam implantes, eles não sabiam nem se eram implantes siliconados, que eles tinham que tirar o tubinho, né? Porque o implante, ele pode ser ou siliconado, na forma de um tubinho que tem um remédio dentro, e esse tubinho tem uns microfuros, ou na forma de um comprimidinho, parece uma raçãozinha de rato, que é um pellet. Né? Então, os pacientes, eles não sabiam nem se eles estavam usando um implante siliconado, que teria que ser retirado depois de um ano, esse tubinho de silicone, ou se eles estavam usando um pellet. E os médicos, muitos médicos, não davam nenhum documento para o paciente do que ele estava usando, né? Eu já vi paciente usando vários tipos de hormônios androgênicos, Uau. Anabolizantes. O cérebro da mulher, ele precisa de estrogênio. Então, a paciente usava um hormônio chamado gestrinona porque era para secar. Aí ela usava um estanozolol que era para não ter celulite. De quebra, ela tinha uma testosterona porque era bioidêntico. Para dar uma energia. Para dar uma energia. E o cérebro da mulher que precisa de estrogênio para funcionar, nada. E aí, os distúrbios, né, neurológicos. Uma das coisas que mais se estuda hoje em dia é o cérebro e a menopausa, né? A neurocientista, a doutora Lisa Mosconi, é uma das que mais estuda. A gente tem um livro lindo já traduzido, né, para o português, O Cérebro e a Menopausa, da doutora Lisa Mosconi, que eu aconselho a leitura para todo mundo. É fantástico. Lisa Mosconi. Ela acabou de estar aqui no Brasil, saiu no Fantástico. E vai estar aqui de novo, hein, gente? Final de novo. Setembro, ela está aqui de novo, junto com o doutor André Vinícius, a doutora Ju, a gente vai estar lá no curso, no IN. Ela está aqui de novo em setembro, fantástica. Ela fez um estudo por muito tempo, e para você que não acompanhou esse assunto, é assim, todo mundo falava, não precisa dar hormônio para a mulher, porque os receptores vão diminuindo. Mesmo se você der, ela não absorve.
E ela provou o contrário. A gente não só tem os receptores, como a gente aumenta o número de receptores, porque é algo que é tão importante para o corpo da gente, que o nosso corpo é muito sábio, a gente produz mais receptores para tentar captar o mínimo que ainda estiver chegando. Então, a reposição neste momento, ela é fundamental para todos os benefícios que o estrogênio traz para o corpo da gente. E como diz um professor meu, até a missa de 7º dia. Sim. Né? Vamos que vamos. Essa história de que depois de 10 anos não pode mais fazer reposição hormonal, eu trato de pacientes, Renata, com 76 anos. A minha madrasta, com 71, veio, ela mora em Fortaleza, veio para São Paulo fazer uns exames, foi diagnosticada com início de Parkinson. Infelizmente, não foi orientada na época necessária a reposição hormonal, alimentação. Ela mora de frente para a praia, nunca fez uma caminhada na praia, hein? Nossa! E aí, com esse início de Parkinson, o neurologista conversou muito com ela, a recomendação da atividade física, né, da suplementação. A gente começou a suplementar, né, começando com o ferro, né, do básico, que o ferro estava baixo, a história do café com leite, né. Então, a gente começou com a suplementação de ferro, vitamina B12, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, enfim, em 3 meses. Outra pessoa. Estrogênio e progesterona. Começamos com dose baixa, não comecei com testosterona porque ela não está fazendo atividade física, né? E tem umas placas de ateroma aí. Então, a gente começou com o básico, bem pouco. Com 3 meses, ela me mandou mensagem: Vanessa, eu posso parar de tomar aquele remédio para fibromialgia? Como eu faço para parar de tomar aquele remédio da fibromialgia? A pregabalina. Eu falei, Terezinha, olha, eu acho que a gente precisa conversar com o médico que prescreveu para você a pregabalina. A gente não pode tirar um remédio assim. Mas eu tô ótima. Mas se ele for te ver, você é outra paciente hoje. Mas apesar de você estar ótima, a gente vai conversar com ele. E assim fomos, conversamos com o colega e retiramos, foi retirada. E eu não posso retirar nenhum medicamento que foi prescrito por outro colega, mas o próprio colega viu que não havia mais necessidade do uso do pregabalina, porque as dores melhoraram. Milagrosamente, as dores sumiram. Porque é uma máquina 71 anos. Se você vai colocando nessa máquina maravilhosa, né? Você troca o fluido do freio, o fluido de todos os lugares. Aí você troca o pneu, aí você troca... Quando você vê, é um outro. É uma outra máquina. Agora, se você dorme, se você come, se você se exercita... Tudo vai indo para um lugar. É de uma hora para outra? Não. O ser humano quer uma poção mágica que funcione rápido e responda 100% do que ele está precisando de queixa. Ele quer uma pílula que não dê trabalho. Esse é que é o problema. Não, eu queria até um spray. A pílula ainda tem que tomar. O spray alguém joga de longe. Agora... Essa foi boa, eu nunca tinha visto do spray. Eu quero um spray. Ai, gente, quando eu chegar no céu, eu vou falar, Senhor, cadê o spray de músculo? Eu quero que você jogue o spray, o músculo venha. Só creme eu não quero, meleca a mão, não. Spray sem cheiro. Agora, a gente não quer o esforço para chegar no resultado que a gente quer. Faltam 5 meses para acabar o ano. Se você começar hoje, exercitar e comer melhor, você chega no final do ano outra pessoa. Teu pai e tua mãe que estão em casa chegam no final do ano diferente. Falta pouco tempo. Você vai virar o ano com um casal de velhinho enxuto. Sem sombra de dúvida. Olha, minha madrasta, 71 anos. Não né? dá tempo? Super dá tempo. Super. Ela mandou mensagem pra mim. Virei rata de academia. 71 anos, hein, Dá Renata? tempo, gente. Super dá tempo. Eu trato de uma outra paciente, 76 anos. O filho dela é caminhoneiro. E ela viaja com ele, e ela já usava reposição hormonal, mas ela não usava ainda a testosterona, ela só usava estrogênio e progesterona. Ela falou, Vanessa, eu ando muito cansada, preciso, né, viajar com meu filho. Aí a gente entrou com alguns suplementos para ela e um pouquinho de testosterona. Então, a mulher também precisa de testosterona. O problema é que a gente não tem nenhuma normativa ainda
da dose ideal para a mulher, igual a gente tem para estrogênio, a gente tem para progesterona, a gente ainda não tem nada específico para estrogênio, mas é para testosterona, mas é muito importante a testosterona para a mulher, para saúde mental, saúde óssea e saúde cardiovascular também. Essa reunião que teve do FDA, dia 17 de julho, a doutora Kelly Casperson, é uma urologista. Ela trouxe para o FDA vários pontos. Um deles é que a fratura de quadril, na falta de reposição hormonal, acomete 40% das mulheres na menopausa. E dessas pacientes com fratura de quadril, menos da metade se recuperam. Olha isso, gente, que dado importante. Exatamente. Fratura de quadril. E outra coisa que ela trouxe muito importante para a gente pensar mesmo, né, para o FDA, e acho que a comunidade médica refletir e pensar, ela traz um questionamento muito importante. Os homens trans usam dosagem de testosterona 10 a 20 vezes o preconizado para a mulher. E eles não têm uma incidência maior de doença cardiovascular. E ela questiona o FDA. Uau! Ela questiona o FDA. Qual é o remédio que você usa 10 a 20 vezes a dosagem mínima e não tem efeito colateral? Qual é o hormônio que você usa de 10 a 20 vezes e não tem efeito colateral? Não tem. Está sendo feito um estudo aqui em São Paulo, na Universidade Federal, de uma revisão de 5.000 trabalhos com os trans, né? De pacientes que usam uma dosagem hormonal de testosterona alta para ver a troca de sexo, né? E o que eles encontraram até agora, esse trabalho ainda vai sair, é uma revisão de literatura, né? O que eles encontraram foi um índice de mortalidade dos 11 aos 75 anos, 3% maior do que a outra população. Então, 3 a 5%. Então, e o problema maior foi suicídio, né? Porque os hormônios, eles determinam comportamento, Renata. Hormônios determinam comportamento. Para você que está aí do outro lado, se você chegou agora e você não sabe o que é hormônio, você não deve estar entendendo nada do que a gente está falando aqui. Hormônio é assim, se você pegar uma pessoa que você conhecia ele como ela era uma mulher, que você via as características físicas de uma mulher, e você ver depois do que eles chamam de transição, a transição é o quê? A única coisa que essa pessoa vai tomar é hormônio. Do sexo oposto para poder fazer essa transição. O que é o hormônio? Ele é algo que a gente produz em vários lugares do corpo e ele atua no corpo inteiro. De repente você olha para aquela pessoa que era uma mulher delicada, pequenininha. Ela está maior, grande, com barba, ela muda completamente o fenotipo, a aparência dela. Como que a gente explica para quem está do outro lado e nunca ouviu falar numa linguagem que não é médica, doutora? Me salva. A gente está falando do uso de hormônio para troca de sexo, né? Para troca de identidade visual, né? Então, geneticamente, a pessoa nasceu com um fenótipo, né? Com a aparência de uma mulher, mas ela se identifica como homem, né? Que é um outro fenótipo, é outra aparência. E aí existe uma necessidade dela ser reconhecida como homem. E aí você vai mudar as características físicas, o corpo. Aí muda-se a característica física com o uso de hormônios, quando necessário, né? O hormônio é uma substância que é produzida pelo nosso próprio corpo. Hormônios são substâncias produzidas pelo nosso corpo. A gente tem muitos hormônios e é o jeito que as células se comunicam. Os hormônios, eles determinam como cada célula do nosso corpo vai trabalhar ou descansar.
As células se comunicam através dos hormônios. Então, hoje eu vou dormir, hoje eu vou acordar, hoje eu vou ter barba, amanhã eu vou ter mama, hoje eu vou menstruar, hoje minha frequência cardíaca vai ser tal, minha diurese vai ser tal. Então, quando a gente fala de hormônio, as pessoas acham só que são os hormônios sexuais, mas a gente não pode esquecer do hormônio da tireoide, que é fundamental. Sim. Né? O hormônio da tireoide, ele dá a nossa taxa metabólica basal, o ritmo de funcionamento de cada célula do corpo, né? Você dorme por quê? E você acorda por quê? Exatamente. De onde vem o estou com sono? E de onde vem o despertar? Por que dá 1 hora lá e você abre o olho? Por que a gente não dorme 3, 4, 5 dias? Por que a gente não dorme de dia? E por que a gente não dorme? Até tem mas por que não tá todo mundo dormindo de dia e todo mundo acordado em outro horário? Porque a gente tem os ritmos e os ciclos hormonais. Virou moda melatonina, então a gente toma melatonina para poder dormir. Eu não consigo, nem minha filha, a gente tem pesadelos. Melatonina é um antioxidante excelente. A melatonina é confundida com hormônio para dormir, mas é um dos hormônios... Antioxidante. Antioxidante excelente, excelente protetor oncológico, né? Mas é o que te ajuda a fazer o ciclo do dormir e do acordar. Também. Desde que você tenha receptor para isso. Porque quando você também não tem receptor para isso, você também tem o problema que você tem, pesadelo. Eu tenho pesadelo, gente. Eu tenho pesadelo. É a forma como você metaboliza. Então, não adianta só ter o hormônio, você tem que entender também como está o metabolismo para aquela pessoa. Cada pessoa é um ser único e isso tem que ser levado em consideração. As pessoas acham, toma 500 gramas de dipirona, serve para todo mundo. Não. Você mesmo me disse, Vanessa, eu uso 20 miligramas de progesterona. 20. E para mim tá ótimo. Tem paciente que usa 200, tem paciente que usa 300. Essa é a sua necessidade individual. Então, as necessidades individuais, elas têm que ser levadas em consideração. A gente tem que conversar com o paciente e nem sempre a gente acerta de primeira, Renata. Não, levou tempo para regular. Demora um tempo para a gente conhecer o paciente, porque a gente não tem exames que digam para a gente como está o metabolismo disso ou daquilo. A gente não consegue, faz esse examezinho de sangue, faz esse exame de imagem que a gente vai resolver. Não é assim. Ajuda, mas não resolve tudo. A gente precisa ouvir o paciente. E sem ouvir o paciente, a gente não chega em lugar nenhum. É por isso, turminha, que não existe assim, vou entrar na menopausa, toma isso aqui. Não existe toma isso aqui. Ai, Renata, o que você toma? O que serve pra mim não serve pra você. E o que serve pra mim hoje não serviu lá atrás e não é o mesmo que eu vou tomar sempre. Exatamente. O aí que é o serve segredo. pra mim é pra mim agora. Se eu quiser fazer mais exercício, menos exercício, se eu estiver numa outra fase, vai mudando. Então, você precisa ter um médico para chamar de seu. Você vai ter que ter algo que eles chamam de a minha gineco, né? A doutora Flávia ainda tem o canal que ela chama a minha gineco, porque todo mundo fala, não, porque a minha gineco, porque eu tenho a minha... Você tem que ter um médico. Tem que ter um médico que você confie, que você tenha afinidade. Pode ser o melhor especialista do mundo, mas se você não tiver afinidade... Tem que ter afinidade. Se você não tiver confiança, não adianta. Eu tenho um paciente muito engraçadinho e ele... teve alguns relacionamentos ao longo da vida. E cada relacionamento novo que ele tem, que ele vai ter um bebê, ele traz a esposa nova até o consultório. Ele falou, doutora, eu não troco de ginecologista. Adoro. A gente dá muita risada. Ele falou, doutora, eu não troco de ginecologista. A senhora é minha ginecologista. A minha gineco, a gente tem que ter para chamar de seu. Você não tem a minha dermato, a minha, tem que ter a minha gineco. Sim, porque ela te conhece. Né? Ela sabe. Ela sabe. Quando ela cuida de você há algum tempo, ela consegue entender como você funciona. Ela tem um grau de assertividade maior. Não que ela vá resolver o problema, mas ela vai ter um grau de assertividade muito maior. E aí, a primeira consulta, você tem que chegar no consultório entendendo que vai levar um tempo, mas se você aceitar essa parceria, você vai chegar num lugar muito mais equilibrado. Eu falo para todo mundo que tá aqui, se você ainda é atendida por aquele médico que fez o seu parto quando você nasceu, que fez o parto dos seus filhos, e você trata ele como sendo o seu gineco para essa fase, muda de médico. Você precisa de alguém que não vá fazer obstetrícia. Eu tô errada? Doutora, eu sou muito cruel? Não, você não está sendo cruel, Renata. Eu faço obstetrícia porque eu cresci na obstetrícia, mas como eu envelheci
e sentir outras necessidades, né? Então a gente tem a necessidade, a gente sabe que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Essa que é a realidade. E é verdade. Né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Então eu fui, quando eu acabei de me formar, eu fui estudando outras coisas, porque fui vendo a necessidade de entendimento de outras coisas, para poder ter uma compreensão da mulher como um ser 360, que a gente chama, né? Para poder entender como funciona tudo, para a gente poder ter uma assertividade maior. Então, a gente começou com essa história de hormônios aí em 2015. É muito novo. Para você ter ideia, eu vou te contar como começou essa catástrofe na minha vida, né? Uau! Eu fazia mestrado e o doutorado estava meio que junto com o mestrado na Universidade Federal de São Paulo, e eu, casada, era a segunda esposa do meu marido, e eu comecei a dormir sentada. Eu não era desse jeito. Mas aí a gente saía para jantar, eu dormia sentada. Tinha um restaurante japonês que a gente sempre ia, que o garçom, ele sempre deixava um lugar específico, que era o encontro de duas paredes, para poder pôr a cadeia, porque eu dormia. Uau! E eu tinha uma enxaqueca, uma dor de cabeça que nada melhorava, nada passava, e vomitava muito, e quando eu tinha aquelas crises, eu tinha que ficar no chão, enfim. Fui no neurologista, né? Fui diagnosticado com burnout na época, mas não fiquei muito satisfeita. Usei vários medicamentos e sem chegar a um resultado de me sentir bem de verdade, né? E na época eu fazia pós-graduação de medicina estética, e na medicina estética eu ouvi falar alguma coisa de hormônio. E aí eu fui fazer um curso com o Dr. Ítalo Rachid, e quando a gente vai fazer o curso, quando eu fiz, né? Agora mudaram os moldes. A gente era obrigada a fazer os próprios exames antes de começar a ter as aulas teóricas. A gente tinha que entregar os exames próprios, uma lista de exame para a gente fazer. E depois de uma semana, tendo aula todos os dias, o auditório virava um grande consultório. A gente sentava lá na frente, mas depois, né? A gente, né, no final do curso, a gente já descobria tudo que a gente tinha, né? Então, sentei lá na frente com um paciente, e aí foram feitas sugestões de tratamento. Eu tinha um mau funcionamento da tireoide, eu tinha um hipotireoidismo subclínico, né? Nunca diagnosticado. E comecei a fazer as sugestões, né, que foram dadas pelos colegas e pelo próprio Dr. Ítalo no final do curso, e a gente voltava depois de 3 meses para contar como a gente estava. Aí não era uma semana, era só um final de semana, e cada um trazia as experiências do tratamento que tinha feito e os novos exames. Minha dor de cabeça sumiu. Eu nunca mais dormi sentada. Olha que diferença na qualidade de vida. Foi assim que eu comecei nos hormônios. E na época, essa história de reposição hormonal bioidêntica era muito mal vista aqui no Brasil. Só existiam os transdérmicos e era a maior parte tudo manipulado, né? E para a gente poder trabalhar com hormônio bioidêntico, foi montada uma Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia Humana, que teve que entrar com uma ação junto ao CRM para poder prescrever e tratar dos pacientes em deficiência hormonal. Olha isso. E você está falando de que ano? 2015. Olha o quanto a gente já mudou para hoje. Eu digo a você, Renata, de todo o meu coração, se tem uma pessoa que eu agradeço, a minha vida é o Dr. Ítalo Rachid. Porque eu não melhorava, eu juro para você. Porque você tratava o sintoma lá na frente, você não tratava a causa. Eu desisti do meu doutorado. Eu larguei tudo. Você não porque eu não aguentava causa. Mais. Você não tratava a causa. Eu não aguentava mais. Eu não suportava aquilo. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Esse muito lugar difícil. É muito trabalhoso. Eu, por ter entrado na menopausa de uma forma precoce, foi tudo muito rápido, muito violento. E eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Eu não tinha noção do que era aquilo. E assim, o não me reconhecer em mim me levou para um lugar muito triste. Você fica amargurada, raivosa, depressiva, histérica, se isola. A história da histeria, né? Você fica e você não entende o que está acontecendo. Esse lugar aqui hoje que a gente consegue sentar e conversar de uma forma madura, clara, ele não é uma brincadeira para minha vida, porque eu passei isso tudo. Tendo condições, tendo recursos, tendo acesso, tendo
tudo à disposição. E imagina para quem não tem. E eu falo uma coisa que é engraçada, assim, imagina você chegar no consultório, no restaurante, virar pro garçom e falar, eu tô com fome. Ele vai olhar pra tua cara e vai continuar olhando pra tua cara. O que você quer? E aí você vai ter que dizer pra ele o que você quer. Eu quero um bife com batata frita. Aí ele ainda vai te perguntar como que você quer o bife. É bem passado, é mal passado, ele é o filé alto, abre... Eu não sabia passar os sintomas para o médico. Eu não tinha ideia de qual sintoma eu ia contar. E o médico me perguntava, tá tudo bem? Eu respondia, tá tudo bem. Eu não sabia por onde começar. Era tudo ruim. Porque foi abrupto para você, né, Renata? Em todos os lugares foi abrupto. ruins. Você dorme? Não durmo. Você come? Não como. Você faz exercício? Não faço. A paciência, não existe paciência. A libido, o que é libido? Né? Um filme de sacanagem para mim era quase ficção científica. O que é aquilo? Do que vocês estão falando? Não existe parâmetro. Eu não sabia dizer o que eu sentia. Eu operei porque as articulações... A Eliana teve uma capsulite agora por deficiência hormonal, né? E era só de um ombro. O ombro congela. O ombro congelado. O que eu... Gente, ombro congelado. Eu tive uma bursite trocantérica. E aí o ortopedista... Eu fui em vários ortopedistas, eu sou uma pessoa muito curiosa e duvido muito de tudo, né, Renata? Eu gosto muito de ler e estudar sobre aquilo. E então, a melhor solução que eu achei na época foi célula-tronco. Tirar a célula-tronco da crista ilíaca, do osso, e colocar a célula-tronco na articulação. E eu achei que isso seria a resolução do meu problema, porque a medicina regenerativa, a célula-tronco, isso seria fantástico. Graças a Deus, a bendita da agulha não foi autorizada, a agulha custava caro na época, não deu certo, né? E aí eu entendi que o problema era a deficiência hormonal quando eu comecei a ter taquicardia à noite e onda de calor mesmo menstruando. Porque você teve uma menopausa abrupta cirúrgica, né? Agora, os pacientes que continuam menstruando, eles acham que isso não é necessário porque eles estão menstruando. Que é o que todas as atrizes que estão na mídia hoje falando de menopausa, que você escuta ela falar assim, não, mas eu ainda tô menstruando. Exatamente. Aí eu acordei com calor. Aí eu falei, será que é menopausa? E o marido, claro que não, imagina, você não vai passar por menstruando. Isso. Não é. Então você estar ou não menstruando não é o carimbo, o aval que te chancela para dizer, não é nada, teu hormônio tá em ordem. Exatamente. Ele não tá. A menopausa é uma data de aniversário retrógrada. É quando você deixou de ter todos os seus hormônios durante um ano. A gente fala errado menopausa, deixa a gente explicar de novo. Este período que você passa, que o teu corpo vai mudando, teus hormônios vão oscilando e tudo vai saindo do que era o que você conhecia para um novo momento, isso leva tempo. Quanto tempo, doutora? De 7 a 10 anos antes de você parar de menstruar. 7 a 10 anos. 7 anos antes, você já tem algum sintoma. O dia que você parou de menstruar, quando você passa um ano sem sangrar, aí você está... Na menopausa. Na menopausa. Mas aí você já conviveu com a deficiência hormonal? 10 anos. 10 anos. E o risco cardiovascular aumentou 26%. O que você acha disso? 26% de risco de doença cardiovascular. Então, mostrado agora no FDA. Então, isso tudo tem estudo, gente, não é achismo. Então, falar desse tema é importante. Por quê? Porque você que está em casa, que levanta, pega ônibus, trabalha, cuida de filho, vai, sobe, desce, faz e acontece, você não está entendendo o que está acontecendo dentro do teu corpo porque você não vê. Como você vê o sangramento, você ainda acha que tá tudo ok. E todo mundo fala pra você que tá tudo ok. Você tá menstruando, mas se você tá menstruando, você não tem alteração hormonal. Eu tenho uma amiga de 55, 56 anos, fala, não, eu tô ótima, eu ainda menstruo. Exatamente. Oi. Exato. Posso te contar? Tem algo acontecendo, você não tá vendo. Aí você pergunta, mas uma vez ou outra antes de menstruar, você não sente à noite um sintoma assim ou assado? Você não sente uma dor articular? Quando você questiona,
Aí ela vai voltar, ela fala assim, E perdeu a urina, Tenho. então? Aham, tenho, exatamente. nossa, eu tenho. Mas e aí, assim, qualquer outro sintoma. Eu tive zumbido no ouvido, eu tive coceira na pele, eu tive tudo que você pode imaginar. Foi muito rápido para você. Teve uma deficiência hormonal súbita, né, Renata? Então, tudo chegou para você. Tudo, tudo, confusíssimo, confusíssimo. E assim, na tipo, forma de bomba atômica ainda, né? é um desesperador. E quando você não tem esse grito, né? Tipo assim, algo aconteceu. Você vai deixando passar e você não vai se priorizando. E aí você vira aquela mulher poliqueixosa. Porque existe a cultura do é assim mesmo. É assim mesmo. E aí a gente faz o quê? Dói a articulação porque é assim mesmo, você está envelhecendo. Não, não tem que Você doer. perde urina porque você está envelhecendo, é assim mesmo. Você teve parto normal, vai perder urina, é assim mesmo. É a cultura do é assim mesmo. Você tem cólica, a história da endometriose, eu vi o seu programa excelente. É a história da endometriose. Ah, ter cólica, de ficar vomitando, de não levantar do chão, de você não conseguir sair para trabalhar, de não conseguir ir na escola, é normal, vai passar. E não é assim. A gente não precisa viver esse lugar. Esse lugar é muito doído. É muito doído. E o homem que não sentiu, ele não sabe o que é isso. Tô te falando, eu sou casada com um médico e ontem para sair do carro eu tive dificuldade para sair do carro, meu quadril estava doendo e aí ele falou, nossa, mas o que aconteceu? Eu falei, nada, é só a menopausa. Já melhora. Daqui a pouco eu tô bem, Daqui a pouco eu tô bem. Agora, a gente precisa falar desse lugar pra mulher que tá em casa dar um clique nela e falar, opa, isso serviu pra mim. Seu trabalho é vou maravilhoso olhar. trazendo essa informação, trazendo informação, falando disso, Renata, é muito importante. Eu vou no cabeleireiro, enquanto tem gente lá do meu lado, eu coloco lá ou algum médico falando, alguém falando sobre o assunto, um programa, ou eu sempre coloco para as pessoas em volta estarem ouvindo e se conscientizando. Vira e mexe aparece uma perguntinha, mas doutora, sabe, porque a gente tem que divulgar isso, a gente precisa falar disso. Somos é importante muitas. falar São disso. 60 milhões, né? 40 milhões? Quanto é o número? A quantidade de mulheres que está passando por isso e que vai entrar nessa fase nos próximos 10 anos é um absurdo e ninguém fala. Ninguém fala. O risco cardíaco que a mulher tem se ela não cuidar do hormônio. Vamos falar disso? O estrogênio, ele produz uma substância química na artéria chamada óxido nítrico, e o óxido nítrico relaxa a artéria e evita que ela fique endurecida. Então, diminui a chance de infarto e diminui a chance de acidente vascular cerebral. Sem óxido nítrico, a gente não consegue ter esse relaxamento arterial. Então, a gente não tem que ficar hipertensa porque a gente está mais velho. A gente não tem que ficar diabético porque a gente está mais velho. Nossa, é só repor o hormônio. A gente precisa estilo de vida e suplementação, né? A gente não consegue comer tudo que a gente... Por exemplo, vitamina D. O que a gente faz sem a vitamina D? A vitamina D atua em tudo. Você consegue tomar 2 horas de sol todos os dias, porque não é cumulativo. Todos os dias. Você precisa de 2 horas de sol com braços e pernas expostos por 2 horas. E não pode molhar depois, né? Porque se molhar também... Não, saiu dali, tomou banho, acabou. Não, acabou. Não pode. Não pode. Você tem que ficar no sol 2 horas e não tomar banho depois e fazer isso todo dia. Você dá conta? Eu levanto, tenho minha vitamina B do lado, embaixo da língua, 5 gotas, todo dia. E engraçado, essa história de vitamina D, hoje em dia é muito comum as pessoas suplementarem vitamina D, né? Quando a gente começou lá na medicina, né, na prática da medicina ortomolecular, que a gente suplementava vitamina D para as pacientes, quanta paciente veio do ortopedista com a minha receita rasgada, Renata? Onde o médico falava que aquilo ia ser tóxico para ela, que o rim dela ia virar uma pedra, que ela ia ter convulsão pelo excesso de vitamina D. E hoje em dia você vê, é comum
né, a reposição da vitamina D. Esse conhecimento conseguiu ser difundido. Então, eu acredito... Porque ela é necessária. Porque ela é necessária. Assim, eu acredito que vá ser a reposição hormonal em relação aos hormônios esteroides sexuais, ao estrogênio, à progesterona e à testosterona. Eu creio que num futuro não muito distante, isso vá conseguir, sim, ser reposto de uma forma mais tranquila, de uma forma que todos possam fazer isso, igual é a vitamina D hoje em dia, porque a gente ainda tem muito preconceito, né? Hormônio vai dar câncer, hormônio vai ser um problema na sua vida, então ainda é muito difícil. Eu vejo essa situação hoje exatamente como eu via a vitamina D há 15 anos atrás, sabe? Eu tenho algumas amigas que a gente conversa e fala assim, não, eu não fiz reposição hormonal porque eu tenho medo de câncer. Não fiz e não vou fazer. Não fiz e não vou fazer. Ela não abre a mente para entendimento. Não fiz e não vou fazer. O mais difícil é a gente abrir a mente de uma pessoa para uma conversa, para um entendimento, né? Porque hoje já tem estudo. Sim. Hoje já tem estudos. Eu acho que essa comunidade trans veio para mostrar pra gente muita coisa do hormonal que a gente jamais faria. Limites. Você jamais iria esticar para este lugar de tomar essas doses hormonais gigantescas como um estudo. Essa realidade veio para mudar. E ela tá aí. Você tem dados hoje. Tá aí, tá aí. Não tem? Tem, tá aí. Sim. E temos que usufruir de tudo isso que veio. Sim. Não é? Eu creio que eu vou estar viva ainda quando as pessoas vão ainda ter uma facilidade muito grande de reposição dos hormônios esteroides sexuais, igual se tem da vitamina D hoje em dia. Eu creio, eu tenho muita fé, Renata. Que graças ao trabalho seu, ao trabalho de muita gente, o pessoal da Menopausa Feliz, da Adriana, as atrizes todas, né, nesse intuito de conscientização, contando o que passaram, porque é muito difícil para a mulher contar o que passou. A peça da Cláudia Raia, gente, se você não viu ainda, vai ver Menopausa. É maravilhosa. E ela retrata ali em todos aqueles quadros a realidade. É o dormir, o acordar, dormir, a cama que vai para um lado e vai para o outro, o dia. Porque tudo mexe. E você mexendo na libido, você mexe na estrutura do casamento. Da libido, essa estrutura do casamento. Foi fantástico. Aquela declaração que ela deu num podcast, não lembro exatamente qual foi, falando da libido em relação ao marido, foi fantástico, porque é a realidade. E ela fala sério, gente, é muito difícil falar não pro Rodrigo Hilbert, com licença. Não foi? Vamos combinar? Você olhar e falar não... Ele é maravilhoso, gente. Ela é uma graça. Agora, com que naturalidade hoje a gente consegue, graças a muito vocês. Caminhar, graças poder falar dessas coisas. A trilha de vocês, que vocês estão trilhando aí, abrindo um caminho árduo, né? Um caminho árduo. Todo mundo me pergunta, né, o porquê do Vênus e tal. O espaço do Vênus é exatamente esse. É levar para você que está aí do outro lado um conhecimento de verdade, um conteúdo real, pesquisado, estudado, e nessa forma mais gostosa de conversar, para que isso vire um assunto onde você pode estar partilhando da sua experiência. E realmente eu espero que quando a minha filha chegue nesse lugar, seja um caminho mais fácil para ela passar. Não como a gente, não com tanto preconceito. E eu não estou nem falando de etarismo, não estou falando disso não, eu estou falando assim, você com você, quando você se conhece. Autoconhecimento é importante. Quando você se conhece e você sabe aquilo que vem pela frente, você passa de uma forma mais tranquila. Exatamente. De uma forma mais segura, mais dona daquilo que é com você. Eu brinco que as minhas pautas eu escolho, né? Eu sou curiosa. Eu vou estudar, eu quero saber, eu quero falar. E quando você conhece do teu corpo, quando você tem um pouco mais de informação de como você está funcionando, você vai poder escolher se você quer ou não. Sim. Mas se as coisas não estão em cima da mesa, se você não olhou e não viu, como você vai escolher? Uma coisa que você não pode é se fechar para o conhecimento. Leia, estude, veja, ouça, veja o que está acontecendo. Não se feche. Algumas pacientes falam, eu não quero fazer reposição. A gente respeita, a gente tem que respeitar, é um direito do paciente o não querer, mas ela tem que saber o risco que ela está correndo. Porque ninguém contou pra ela. Ela tem que saber que ela tem
A porcentagem de Alzheimer a mais que ela corre, a porcentagem de infarto a mais, a porcentagem de uma fratura de quadril a mais. Quantas avós você conhece que fraturou o quadril? Nossa. Quantas? Quantas se recuperam? Quantas se recuperam de um tombo e outra? Não é que ela caiu e quebrou. Não, ela quebrou, por isso ela caiu. Essa é a diferença. Ó, essa é a diferença, Renata. Vamos pôr, para a turma que tá me ouvindo, vamos pôr os pingos nos is, turminha que tá aí do outro lado. Não é que ela tomou um tombo e ela caiu e quebrou o fêmur. Não, não é. Ela estava em pé. Nada aconteceu. O fêmur quebrou. Espirrou e quebrou as costelas e teve uma perfuração de tórax. E aí ela caiu. A mãe da fisioterapeuta, de uma fisioterapeuta que faz drenagem pra gente, a mãe não, a avó dela, ela chegou um dia e falou, nossa, me contou, a avó espirrou, fraturou a costela, teve um pneumotórax. Ficou na UTI, isso. Aí na UTI o que acontece com o velhinho? O seu problema. Vai ter poliesculhambose, porque aí não movimenta o quadril, o pulmão, a respiração, a circulação. E morre. E a velhinha morreu, tadinha. Por causa de um espirro, Renata. Ela morreu por causa de um espirro. É porque são coisas que a gente não vê. Fraturou a costela, perfurou o pulmão, foi para adenaltórax, infeccionou. E aí foi, entendeu? Agora, uma sucessão de eventos. Esse caminho, ele vai chegando para a vida da mulher. E o problema é que você não vê. Você não vê a sua massa óssea indo embora. Não vê. Aí a osteopenia, a osteoporose. Você não vê a placa de ateroma. Você não vê a substância branca sendo depositada entre os seus neurônios no cérebro. Temos que cuidar. Se pudesse deixar uma fala, doutora, pra gente terminar. Que conselho você daria pra mulher que tá em casa? Olha, se ame, se cuide. Porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar de você. E o tempo passa pra todo mundo. Então, nunca é tarde. Não interessa se você tem 30, 40, 50, 60, 70, 80. Mas eu vou fazer isso com 80 anos? Vai. E vai melhorar? Vai. Sempre vai. Mas você tem que querer. Ninguém pode querer por você. Você tem que querer. Busca, porque você hoje é a sua versão mais jovem. Hoje. Amanhã você já passou mais um dia. Então você está no seu estado mais jovem que você pode. Faça por você. Faça por você. Eu posso te dizer que vale a pena. Eu tô muito feliz nos meus 55, curtindo a vida, curtindo esse projeto lindo que é falar da maturidade. Vamos ser as velhinhas novas. Nós somos as novas vovós, não somos? Sim. Produtivas aqui, viva, falando, trabalhando. Exatamente. E é isso, busque informação. A gente está chegando no final de mais um episódio. Se você lembrou de alguém, encaminhe esse assunto. Se você gostou, marca outra pessoa que precisa saber. Vamos fazer essa corrente do bem viralizar com conteúdo bacana. Muito obrigada, doutora. Muito obrigado Renata, e estou à disposição. Amei. Dúvida de paciente, não tem problema. O dia que os pacientes quiserem mandar perguntas para o seu programa, o dia que você quiser fazer alguma coisa ao vivo, a gente vamos conversa. Fazer. E é isso daí. Um beijo para você, obrigado pela sua audiência, até a próxima. Tchau, tchau.